Olá, de novo. Parte 3 da aula sobre sistema, componentes e modelo portuário, né? Essa aqui vamos explorar mais esses dados de sistema, né? O que é um porto? O que vem ser um porto, né? Quais são as demandas de um porto? Quais os propósitos? As suas ofertas? Isso é muito importante. Porto exige política. Nós temos que ter política para ter garantia da sua perenidade. Tem que ter mercado. Um porto que tenha no mercado de mercadorias ou de passageiros também, né? A localização de um porto é muito importante. Aonde ele vai ser localizado por uma série de fatores que nós estamos deixando aí. A configuração desse porto. Como é que ele é? Redondo, é quadrado, é uma poligonal, né, etc., né? As acessibilidades hoje tanto falado, tanto aquaviárias como terrestres, né? O dimensionamento. Um porto de 40 milhões de metros quadrados ou um porto de 1 milhão de metros quadrados, né? Os equipamentos também adequados a esses portos, né? As instalações, os tipos de instalações, os arranjos delas, os recursos, inclusive humanos, principal. É pelos recursos humanos é que a gente consegue dar uma garantia e planejar e desenvolver os portos. Os insumos, um povo não vive sem energia, não vive sem água, não vive sem uma rede de esgoto, não vive sem comunicação, né? E ele é nada mais do que um terminal de transporte, carga e descarga de passageiros, armazenagem e gerenciamento. Nós chamamos a atenção aqui do pulmão. Por que pulmão? Porque porto não é local de você regular a carga e regular preço. Porto é para colocar lá dentro e sair, né? É um pulmão. Então, disso aqui, transporte, armazenagem e gerenciamento, nada mais é do que os dados de uma logística para o comércio, exportação e importação a um custo atrativo, a um custo pelo menos razoável, mas um custo atrativo que chegue lá no consumidor a um bom custo. Porto é um sistema, como nós já falamos, ele não é um complexo, né? Quem falou isso não conhece a ciência, não conhece o que é porto. Bom, é um conjunto de subsistemas e componentes integrados e interagindo entre si. Já é um pouco da definição do conceito de sistema, né? E quem vem a ser esse conceito de sistema, conforme está aí descrito, isso foi explorado muito para aquele professor que nós falamos no início, que é a nossa referência de livro-texto, o Nicolau Walda, né? Mais conhecido como Nicolau, nosso saudoso, ele faleceu em 2001. Né? O que são esses sistemas? Nós temos aqui a separação do sistema aquaviário, o sistema terrestre e o sistema porto. Isso que vamos detalhar um pouquinho mais aqui. O que vem ser esses subsistemas que alimentam aqui dentro do sistema porto, que aqui também tem outros também, né, no sistema aquaviário e terrestre, né? Mas eles são os subsistemas, são milhares de subsistemas, milhões de componentes, né? Nós não imaginamos essas variáveis. E o propósito é a logística, como nós já falamos, de carga e passageiro, compreende o transporte multi-intermodal, pulmão, né, e programação. Isso vocês vão ter toda a oportunidade de discutir, inclusive, de interagir entre vocês e com a gente também nas aulas ao vivo. Então, alguns desses sistemas nós só colocamos aí para ilustrar, o social, o comercial, o aquaviário, tá aqui as vias, aqui também as vias internas de acessibilidade, né, o berço de atracação, bacias, etc. O comercial, para vender aquilo que o porto tem de melhor, e o sistema operacional. O objetivo, praticamente, o porto existe para operar, para carregar e descarregar passageiros e mercadorias, né? Bom, os conceitos básicos, nós vamos passar rapidamente neles, né? Porque ele nada mais é, como nós já falamos, essa combinação, né? Para que atividade? A operação logística portuária, né? E, repetindo, para essa programação logística.
Os componentes básicos da logística é o transporte, que é o que tem mais peso normalmente, tá? O armazenamento e o processamento, o gerenciamento disso aqui. Isso aqui são o básico, mas a logística ela tem que estar integrada. Tem até autor que fala a logística integrada é um problema, mas ela tem que estar integrada a logística do porto com a logística terrestre, com a logística do comércio, com a logística aquaviária, etc. Então, tem que ter essa gestão integrada da logística. E a da cadeia de suprimentos, porque entre o produtor e o consumidor está esse porto. Então, está aqui um exemplo ilustrado de como funciona isso entre a produção e o consumidor, passando por um ou mais portos, às vezes por 3, 4 portos até. E nas definições de sistema que fica aí para vocês também interpretarem e interagirem. Bom, como essa logística funciona no porto? Diferente pouco, até das outras logísticas, o armazenamento é que tem peso muito grande. Ele tem que fazer esse pulmão, ele tem que ser esse pulmão, porque não adianta o navio chegar, ou o caminhão, ou o vagão, e não ter a carga ali para eles. Ou eles também não descarregarem a carga para eles mesmos, para esses meios de transporte, né? Então, o transporte, né, ele é rápido, mas este armazenamento através de um silos, através de um pátio, armazéns, etc. E está aqui, eles, como é que funciona, né? Bom, teve uma autora, a professora Denise Portela, ela fez uma pesquisa em 2005, verificando isso em portos de Antuérpia, Roterdã, e veio para o Brasil. Ela verificou por linhas de produção de automotivas, ou de medicamentos, ou vários outros tipos de segmentos, que esses portos, esse exemplo aqui é de Antuérpia, como ele atendia essa área de logística em que nós falamos aí rapidamente, mas que isso também vai ficar disponível para vocês, inclusive a referência que está lá na bibliografia. A parte política é muito importante, né? No entorno desse Sol aqui, dessa estrela, nós temos todos esses astros. A lei dos portos, os tratados internacionais. Nós temos tratados com a Bolívia e com o Paraguai, muito importante para nós e também para esses países amigos, né? O Plano Nacional de Meio Ambiente, isso aqui começou a viver muito a partir de 81, né? Até então não tinha. A Lei de Crimes Ambientais, que provocou muito, inclusive, esse núcleo de apoio ao ensino e à pesquisa portuária, o NAPORT. A Lei do Óleo, a LESC, que nós já citamos aqui da Marinha. O Registro Especial Brasileiro, aqui que está a cabotagem. Essa lei aqui está para ser regulamentada, né? O Adicional de Frete de Renovação Marinha Mercante, as atividades do operador de transporte multimodal, quer dizer, tem uma série de outras leis ou regras que, em torno dessa estrela, desse Sol aqui, dão essa perenidade, essa garantia aos portos. E os sistemas, o sistema porto, através do seu subsistema aquaviário. O seu subsistema aquaviário também tem uma série de outras componentes, ou, por definições, por conceito de sistema, sempre um sistema cabe dentro de um sistema maior. Ou seja, o sistema Porto de Santos cabe dentro de um sistema nacional portuário. Então, o sistema Porto de Santos passa a ser um subsistema e assim em diante. Só para esses conceitos não interessa até muito ver como é que estão essas letrinhas aqui, etc. Tem o sistema aquaviário aqui fora e o subsistema terrestre do lado do porto, né? O sistema porto, ele compreende também os terrestres, com as instalações, vias, gates, armazéns, silos, etc. Vou ficar aí também para vocês, né? E o sistema de carga e operações. Os portos normalmente movimentam, além de passageiros, canéis sólidos, fertilizantes, sal, outros produtos, carga geral praticamente hoje dentro de container, né, uma grande parte, mas tem cargas de projeto, por exemplo, que estão fora pelas suas dimensões e peso. Nós vamos dar alguns exemplos aqui, né? E a carga de projeto, né? E o granel líquido, né? Petróleo, derivados, produtos químicos, né? Vários outros tipos de granéis dessa espécie, né? Os modelos portuários, que nós vamos concluir no final, eles são denominados analógicos, que é esquemáticos,
Os físicos, que muita gente confunde, nós vamos ver na frente, os matemáticos dos últimos 50 anos começaram a auxiliar muito para o cientista ter uma melhor observação daqueles fenômenos, e o institucional, né, esses que tem hoje no mundo todo, né, alguns têm um pouco diferente, e o dos órgãos reguladores. Quais são esses órgãos reguladores, né? Então, até já, pessoal. Quando vocês quiserem, vamos para a quarta parte da aula.